Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Golaço Mundial. Eu sou o João Lucas Justen, apresentador desse canal. E nesse canal aqui a gente vai trazer notícias, curiosidades, opiniões, jogos, se Deus quiser, entrevistas e muito mais. Tudo relacionado ao futebol. E sem enrolação, já vamos aqui para o assunto de hoje, que é o jogo de ida entre o Real Madrid e o Arsenal. Na verdade foi na casa do Arsenal, lá no Emirates Stadium em Londres. Jogo de ida pelas quartas da Champions League, que acabou 3-0 pro Arsenal, fora o baile. E basicamente aconteceu o que todo mundo que acompanha o Real Madrid na temporada já sabia que ia acontecer uma hora ou outra, que já aconteceu na verdade, só não tinha sido ainda na Champions, né? Pelo menos não dessa forma, que o Real Madrid, ele tá brigando por La Liga, que ele tá nas quartas da Champions e tá na final da Copa do Rei, muito mais por mérito individual dos jogadores que tem, as superestrelas Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Courtois, Vallejo, muito mais pelo individual desses jogadores do que pelo coletivo ou pelo tático. O time tá um caos, principalmente na defesa, e assim que pegar um time mais organizado, não vai só passar sufoco, vai ser um baile, como foi com o Barcelona, por exemplo, e também foi hoje com o Arsenal. A verdade é que o Real Madrid nessa temporada, ele ganha jogos contra times menores, que não tem nomes tão grandes no elenco, ou até times que já são maiores e são expressivos, mas que não são organizados, muito mais pelo individual. Quando pegou o Barcelona se lascou, quando pegou times médios da liga, como por exemplo o Betis, que não tem um nome recheado de superestrelas, tem quem no Betis? Tem o Isco, que já foi do próprio Real Madrid, já brilhou muito no Real Madrid, tem o Antony, que tá numa excelente fase, que passou de meme pra destaque, que nem eu falei num dos reels que eu postei aí, num dos shorts, né, que eu postei. E enfim, assim que o Real Madrid pega um time mais organizado, ele toma ataque. E hoje esse jogo contra o Arsenal foi, pelo menos é pra ser, né, um balde de água fria. Nos torcedores já havia sido, tá todo mundo puto já com vários jogadores, tá todo mundo puto com o Ancelotti, tá todo mundo puto, muita gente, né, não todo mundo, é muita gente puto, até com o Florentino Pérez por não ter contratado quem devia ter contratado, que são defensores, principalmente agora na janela de janeiro, também alguém pra substituir o Toni Kroos, porque o Toni Kroos se aposentou, então saiu um dos principais jogadores da temporada passada e ele, entre aspas, substituiu contratando um atacante, que é o Mbappé, para um time que já estava bem legal no ataque, que já havia sido destaque na temporada passada pelo ataque, ou seja, ele não substituiu na prática o Toni Kroos, né? Então o time hoje tem muita qualidade no ataque, que por mais que não estejam jogando bem, é porque o Real Madrid como um todo não tá jogando bem, porque ninguém vai negar a qualidade de Vinícius, Mbappé, Bellingham, até Brahim Dias, Arda Güler, Endrick, que são os reservas, e sempre entram também, e às vezes se destacam, mas tá mais difícil justamente pela bagunça que é o Real Madrid. No meio campo, você ainda não tem ninguém que substitua o Toni Kroos ou que faça o que ele fazia. Se você pegar os jogos do Real Madrid, que o Real Madrid se destacou, assim, ou que aplicou uma boa vantagem, ou pelo menos uma boa quantidade de gols, jogos grandes, né, contra equipes grandes, nessa temporada, você vai lembrar do Manchester City e do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, não preciso nem dizer, aquela loucura com questão de técnico, né, se eu não me engano, na época ainda era o Nuri Sahin, e aí o time abriu vantagem, tomou uma remontada, mas de novo, muito pelo mérito individual dos jogadores, e o City também tava com muitos lesionados, tava numa baixa terrível, o time tava uma verdadeira baderna, e por isso que eles perderam, né? O Manchester City perdeu tanto em Manchester quanto tomou um hat-trick do Mbappé no Bernabéu, né? A verdade é que nesses casos em específico, o Real Madrid, como diz o Agüero, teve muita sorte. Nesses casos, nos outros obviamente não, né? Em vários outros aí, o Agüero fala que é pura sorte, mas enfim. E do outro lado você tinha um Arsenal com a confiança lá em cima, principalmente na Champions, que vinha de goleada em cima do PSV nas oitavas, e que talvez não esteja focando tanto na Premier League, porque já tá praticamente decidida aí pro Liverpool, né? Então talvez o foco deles seja realmente a Champions esse ano, né? Enquanto que o Real Madrid ainda tem pra focar uma final, que é da Copa do Rei, e ele tá em segundo na La Liga, por mais que perdeu contra o Betis, já aumentou a distância pro Barcelona. O Barcelona também empatou o jogo deles, eles estão em segundo, não pode bobear. O Real Madrid tem que brigar por tudo sempre, né? Mas óbvio, caso tivesse uma distância muito grande pro Barcelona na Liga, seria até prudente eles darem um foco maior pra Champions, que é a competição deles e é a melhor competição mesmo de clubes, né? E enfim, o Arsenal também tem um técnico novo que tá com muita vontade de ganhar, de fazer a diferença, de construir uma história tanto no clube que tem um carinho por ele, quanto na história do futebol em si, porque seria histórico, né? Uma Champions, a primeira Champions conquistada pelo Arsenal, todo mundo lembrando aí toda a construção do trabalho do Arteta durante os anos, os vices na Premier, os fracassos ou os não sucessos na Champions, e agora ser coroado o trabalho dele. Então ele tá cheio de vontade, enquanto que eu não vejo mais isso no Ancelotti, não vejo sinceramente, principalmente pelas coletivas que ele dá. Falando em coletiva, o Arteta
não escondeu em momento nenhum na coletiva o quanto que esse jogo era importante pra ele, pros jogadores e pra torcida, né? Perguntaram se era o grande jogo da temporada e ele falou que sim, com toda certeza, né? Enalteceu demais o Ancelotti na entrevista coletiva dele e você vê que ele realmente tem muita, tá com, como você diz, com aquele tesão de jogar, de ganhar e de fazer a diferença, de por que não fazer o time dele ganhar de uma forma muito bonita e com expressividade, que nem foi hoje e pode ser também no jogo da volta no Bernabéu. E eles se prepararam pro jogo de hoje não só com questão de força de vontade, de foco, de mentalidade e de tática, mas também na parte dos torcedores, de toda a mídia em cima. Tinha coisa nos jornais, nas redes sociais do Arsenal, já aquecendo, fazendo aquele hype pro jogo de hoje, falando que ia ser muito importante a torcida jogar junto, fazer uma festa, vaiar o time rival quando tava com a bola. Isso aconteceu demais. O jornalista Fred Caldeira da TNT Sports falou que ele nunca viu o Emirates Stadium ser tão efusivo daquela forma que foi hoje. Nem um minuto a torcida parou de cantar, sempre apoiou o time, gritou demais, jogou junto, vaiou o time rival quando tinha a bola, fez um verdadeiro show e a gente vê que deu certo, né, esse negócio deles ficarem hypando o jogo. Pelo menos o resultado mostra isso e eu acredito muito que a torcida ajuda demais na questão, pelo menos na moral e na mentalidade dos jogadores ali durante o jogo, né? Agora sobre o jogo em si, bola jogada. O Real Madrid, ele, como eu já disse algumas vezes aqui, ele vive um caos na temporada, muito desorganizado. Você vê que assim, na temporada passada, muito do jogo passava pelo Toni Kroos. Toni Kroos fazia um negócio meio de Busquets, né, que às vezes, muita gente às vezes nem viu ele jogar, os mais atentos, né, que ele tava sempre ali um pouco à frente da defesa, às vezes avançava um pouco mais, mas o negócio dele mesmo era dar passe e ditar o ritmo do jogo. Era um negócio meio que nem o Pirlo mesmo, no Milan, né, e óbvio, depois na Juventus. Você vê que o time tinha uma ideia de jogo, muito provavelmente quem a executava e fazia ela funcionar era o Toni Kroos. E essa temporada não tem isso, né, você vê que não tem uma ideia clara de jogo, você vê que não tem aquele negócio de, vamos ficar com a bola, atrair o adversário, vamos fazer contra-ataque, então vamos ficar com a bola e fazer eles recuarem e a gente avança, tal, não tem, você vê que não tem isso. O Real Madrid sofre muito, claro, todo time sofre, mas principalmente o Real Madrid sofre muito quando não tem espaço, sofre muito quando tem pressão alta, sofre muito quando não tem a posse de bola e tá tendo dificuldade até nos contra-ataques, até no jogo mais vertical, como foi no primeiro tempo, aquela bola do Bellingham pro Mbappé, tá com dificuldade de finalizar. Inclusive isso é um negócio que eu vi, eu não lembro quem que eu vi comentando no Twitter, que se o Cristiano Ronaldo recebe uma bola daquela, olha a comparação que estão fazendo, né? Mas se o Cristiano Ronaldo recebe uma bola daquela, e você vê que o Mbappé ele ajeita, ele recebe a bola e ele, assim, poderia chutar de esquerda, né? Pra ser mais rápido, pra dar menos tempo do defensor chegar, pra dar menos tempo do goleiro se posicionar. E o Mbappé ele toma todo o tempo pra ele posicionar o corpo e chutar com a perna boa, com a perna direita. E o Cristiano Ronaldo ele chutaria de esquerda e ele enfiaria a bola e goleiro junto pra dentro do gol. Óbvio que o Cristiano Ronaldo já perdeu muito gol assim também, mas perde bem menos que o Mbappé. E com certeza ele não tomaria todo aquele tempo de ajeitar o corpo pra chutar com a perna boa. O Cristiano Ronaldo, sem sombra de dúvida, chutaria com a perna esquerda do jeito que fosse. E como eu disse, é uma comparação injusta, né? Cristiano Ronaldo com o Mbappé, mas é pra ter uma noção que o Mbappé é mínimo top 3, mínimo top 2, na verdade, jogadores dessa nova geração. E você vê que pra ele custa muito fazer esse tipo de coisa, né? E, enfim, eu acho que o único cara dessa nova geração que não pensaria duas vezes antes de chutar seria o Haaland. Só que também não seria garantia de que faria o gol, né? Essa era a diferença, por exemplo, desses caras de hoje para um Cristiano Ronaldo. Essa é a loucura. Enfim, o Real Madrid também não tem controle do jogo, mesmo quando tem a bola. Se defende muito mal, de todo jeito, mas principalmente pelos lados. Não conseguiu até hoje, nós estamos no penúltimo mês da temporada, não conseguiu até hoje acertar os laterais. Ficou variando ali a lateral direita entre Lucas Vázquez, Valverde, até o Asensio já fez a lateral direita algumas vezes. E na lateral esquerda, Mendy e Fran Garcia jogaram a maior parte do tempo, mas também jogou o Camavinga em algumas vezes, improvisado ali. E num jogo tão grande, tão importante, o Ancelotti resolve simplesmente colocar o Alaba de titular na lateral esquerda. E ele fez um jogo mal, o Alaba fez um mau jogo. Claro que não foi fácil pra ele, porque o Saka tá novo, tá jogando pra caramba, tá num bom momento e é um grande jogador, mas o Alaba também tá velho, né, cara? A idade vem de várias lesões, na verdade, várias lesões longas, tá, assim, sem ritmo comparado aos demais. E aí o Ancelotti resolveu escalar ele de titular hoje. Em questão de qualidade e experiência, obviamente ele é o melhor mesmo pra lateral esquerda ali, né, do elenco do Real Madrid, mas o resultado não saiu tão legal. O Real Madrid tá sofrendo nas transições e tem uma clara falta de criatividade no meio de campo do Real Madrid. O Toni Kroos tirava muito coelho da cartola. Você vê que essa temporada o Real Madrid tá custando muito pra conseguir esse tipo de coisa. O Modric é um cara com muita experiência, com muita criatividade, só que ele não tem uma taxa de acerto de passe tão boa quanto tinha o Kroos. Eu vejo que o Kroos tirava mais coelho da cartola do que o Modric. Talvez se fosse em 2022 eu diria que não. Vide aí aquele cruzamento dele, porque ele colocou a mão no pé do Rodrigo pra fazer aquele gol contra o Chelsea, né? Mas
mas passaram aí 3 anos, né, de 2022, o Modric tá bem mais velho, 39 anos, não tá sendo titular em tudo. Um cara que eu vejo que é bem criativo é o Bellingham, só que ele exerce muitas funções e muitas vezes me incomoda o fato dele jogar tão avançado, de muitas vezes o Ancelotti usar ele como um quarto atacante ali numa linha de 4 no ataque. Eu vejo que isso impede o jogo dele, porque o Bellingham é um grande jogador e isso, ninguém nega a temporada que o cara fez, a passada, né? Inclusive, se fosse o Real Madrid da temporada passada, vamos pegar como exemplo o jogo da Real Sociedad. O Real Madrid foi pro jogo da volta, né, na semifinal da Copa do Rei com uma vantagem. Ele jogava pelo empate, no mínimo pelo empate, né? Se ele empatasse, avançava, como aconteceu. E o Real Madrid tomou 4 gols da Real Sociedad. Se fosse o Real Madrid da temporada passada, isso nunca aconteceria. Era um time muito melhor organizado, era um time muito melhor encaixado. E você vê assim, perderam Carvajal, perderam Toni Kroos, mas também não foram buscar ninguém para substituir. Teve aí a janela de janeiro, não buscaram ninguém para substituir. Real Madrid simplesmente não contratou na janela de janeiro e ficou com o Lucas Vázquez na lateral direita a temporada inteira, até o Ancelotti resolver colocar o Valverde ali improvisado, né? Também usou até o Raul Asensio algumas vezes. Inclusive, se não fosse o Raul Asensio, que agora hoje é praticamente titular indiscutível aí no Real Madrid, se não fosse o Raul Asensio ter saído da base, e a coisa ia estar muito pior pro Real Madrid do que já tá. Enfim, eu falei desse jogo da Real Sociedad para dar de exemplo que muitas vezes o Real Madrid desorganizado e dependente do brilhantismo individual dos jogadores ainda consegue avançar, porque os times que o Real Madrid enfrenta talvez não sejam tão, como que eu posso dizer, cirúrgicos, tão matadores para poder matar o jogo de vez. A Real Sociedad foi assim, fez 4 gols, mas também se deixou tomar 4 gols e aí o Real Madrid avançou. Agora o Arsenal abriu 3-0, vai pro Bernabéu tentar ampliar, tentar segurar o resultado, e eu vejo muito difícil o Arsenal deixar esse resultado ser revertido, muito difícil. O Arsenal é um time sólido, é um time que vem sendo construído aí ao longo de várias temporadas, muito bem encaixado, com um treinador excelente, que tá em alta, que tá num dos seus melhores momentos, que tá com muita vontade e que tá com tudo na mão pra passar. Ele tá com a vantagem, ele tá com a grande vantagem. E a gente sabe que as noites no Bernabéu, 90 minutos no Bernabéu são muito longos, mas também é 3-0, né? Então, futebol tudo pode acontecer, mas é claro que o favoritismo pra passar agora é do Arsenal com toda certeza, pelo amor de Deus, né? Não vamos ser loucos. Inclusive, essa vitória de hoje é muito também mérito do Arsenal, talvez mais do que demérito do Real Madrid, porque é um time muito encaixado, muito sólido, que dominou o Real Madrid e fez o que quis. Fez o que quis. Dava pra ver o Arteta ali na beira do campo dando instrução pra jogar a bola pro Saka, pra ele atacar o Alaba. E o Bellingham muitas vezes tava tendo que voltar ali pra ajudar o Alaba nessa marcação. Às vezes dava certo, às vezes não. Inclusive, nessa de marcar o Saka, tiveram 2 faltas ali perto da entrada da área, e aí o Declan Rice resolveu chutar as 2. O Declan Rice, pra vocês terem uma ideia, ele nunca tinha feito um gol de falta na carreira dele como profissional. Ele fez os 2 primeiros hoje. Os 2 primeiros gols de falta do Declan Rice na carreira foram 2 golaços de falta contra o Real Madrid, contra o Courtois, numa quarta de final de Champions League. Só isso. E foram, assim, 2 golaços. O primeiro, a bola faz uma curva, assim, em volta da barreira, que nem o Roberto Carlos contra a França. E aí ela entra no cantinho, né, do gol do Courtois, na meia altura ali, mas também no cantinho. Eu acho que não era defensável, talvez faltou um cara a mais na barreira ali, né, mas eu acho que não era defensável pela curva que a bola faz, pela imprevisibilidade, né. Enfim, eu acho que foi um gol muito bonito, e aí eu já tinha ficado louco nesse gol, até que veio o segundo. A falta é um pouquinho mais pro lado esquerdo ali, talvez pro centro ou pro lado esquerdo do campo, e aí Declan Rice na bola de novo. Eu falei, não é possível, né? Porque vai se repetir o mesmo feito. E foi ainda melhor. Um golaço de falta no ângulo do ângulo do ângulo, com uma força tremenda, numa distância curta, né, do gol. Então, você imagina, um chute forte, a distância curta lá onde foi. É indefensável. Muita gente fala daquele chute de falta do Gerrard contra o São Paulo na final do Mundial de 2005, que o Rogério Ceni pegou, só que foi de bastante maior distância e a força foi bem menor. Não tirando o mérito aqui do Rogério Ceni, que, porra, fez uma defesaça, é um excelente goleiro, mas eu acho que o gol, esse do Declan Rice, foi bem diferente e pra mim goleiro nenhum pegava. Indefensável, um dos gols de falta mais bonitos da história. Talvez aí o da Champions, pra mim, ele foi mais bonito do que o do Messi. Onde a bola entrou, pô. Onde a bola entrou, isso aí não tem cabimento. E aí depois de tudo isso, o Mikel Merino recebe um passe ali, não lembro agora de quem, mas aí ele bate de primeira e não dá chance pro Courtois. 3-0 Arsenal. Agora é tudo ou nada no Santiago Bernabéu. O Real Madrid, eu ia dizer que ele vai com toda a vontade pra tentar virar esse jogo, mas não sei, os jogadores estão jogando meio sem vontade. O Ancelotti, eu vejo que tá mais largadão em relação à tática do que a temporada passada. E enfim, pra mim, melhor jogador da partida disparado, Declan Rice. Depois tem o Saka também, que fez um partidaço.
jogaço. Deu muito trabalho ali pro Alaba e até pro Bellingham. O Bellingham pra mim fez uma boa partida, porque além daquele passe que ele dá pro Mbappé que eu falei pra vocês no primeiro tempo, né, enquanto tava 0 a 0 ainda, também ajudou muito o Alaba ali na marcação, fez bastante coisa, fez várias funcionalidades hoje, várias funções. E destaque também, ó, claro, o Courtois, que teve várias defesas importantes hoje. Teve uma hora que foi bombardeado assim na área, veio chute de todo lado, foi 3 chutes seguidos. Ele pegou o primeiro, deu rebote, aí eu acredito que foi o Merino que chutou, aí o Bellingham tirou em cima da linha, e aí voltou no Merino, bateu e o Courtois pegou de novo e mandou pro escanteio. Então, o Courtois, apesar dos 3 gols, fez uma partida muito boa, salvou o Real Madrid de tomar uma goleada ainda maior, e pra mim, foram os únicos 2 jogadores que se salvam ali do Real Madrid hoje. Vinícius muito abaixo, Mbappé muito abaixo, Rodrigo não arrumou nada hoje, tentou pouquíssimo, se apresentou pouquíssimo pra tentar, e o que tentou errou. Enfim, agora é ver o que vai acontecer no Santiago Bernabéu. Eu acredito que o Arsenal passa, mas tudo é possível, é claro. Mas pra mim, eu acredito que o Arsenal passa. Não vai ser dessa vez que o Real Madrid vai conseguir fazer o que sempre faz, né? Eu acredito que dessa vez não dá. Mas se acontecer também, vai ser do caramba. Vai ser massa demais de assistir. Foi um espetáculo de partida, teve vários golaços, teve muita intensidade, isso é verdade. Mas que o Real Madrid não arrumou nada, mas pelo menos tinha gente correndo, tentando alguma coisa. E foi muito bom de assistir também. E ó, quero interagir com você. Conta aqui nos comentários quem que você acha que vai passar, se o Real Madrid vai remontar, se não vai. Se você acha que tem algum gol de falta mais bonito do que aquele do Declan Rice, comenta aqui também e vamos formar uma comunidade massa. Quero ler sua opinião, deixa ela aqui nos comentários, se inscreve, dá o like, manda pros seus amigos e vamos formar uma comunidade da hora em torno do canal Golaço Mundial. Fica com Deus, até mais e obrigado por assistir.